Não perdendo o ritmo aí desse movimento, chamo aqui agora à frente o meu amigo Robson Lázaro. Muito boa tarde ou boa noite, que hora que é agora? 6 horas, gente. Vou dar boa noite para essa galera aqui já. Eu quero fazer um movimento aqui com vocês. Tá sobrando muita cadeira, vocês estão muito longe de mim. Eu quero vocês mais perto, pode ser? Vem para frente, ó. Vamos ocupar essas 2 fileiras, ou então 3. Eu quero vocês aqui mais perto. Senão eu vou ter que subir escada, vou ter que descer, aí vai. Bora lá, responsa agora, hein? Depois do Amadeu aqui. Obrigado para você que ficou até aqui, você foi guerreiro mesmo, hein? Caramba, hoje foi o dia inteiro, né, Redir? Foi a partir das 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Estava aqui quase no primeiro horário, para poder estar prestigiando esse evento. Parabéns pela iniciativa de vocês, tá? Pela organização. Contratempos acontecem, né? Mudanças acontecem, onde a gente tem que se adaptar. E faz parte do jogo, né? Para começar, o Amadeu me inspirou aqui. Eu vou fazer uns negócios um pouco diferentes aqui. Eu estou com um scriptzinho, mas eu estou vendo que posso estar à vontade também se extrapolar um pouquinho dos 20, não pode? Porque todo mundo extrapolou, então eu também tenho esse direito, né? Posso? Vocês me permitem se levar mais uns 10 minutos, 20 ou 3 horas? Aí é demais, né? Não, mas vamos falar aqui uns 40 minutos total, talvez. Eu vou ser sucinto. O que é esses 14, 15 segundos aqui? Está contando? Eu não vou nem olhar para isso aqui, tá? Bom, tema da palestra de hoje, impactos da comunicação. Toda fala deixa uma marca. Eu não ia contar minha história, mas eu vou contar. Porque eu também tenho uma história de superação. E a gente se conecta com as histórias das pessoas e principalmente os desafios que elas enfrentam, né? Vocês veem aqui um rapaz, hoje com seus 38 anos de idade, até alguns anos atrás era um garoto extremamente tímido, que não conseguia conversar com uma pessoa. E quando conversava, gaguejava, tremia as pernas, o coração pulava dentro do peito que queria saltar pela boca. Esse era o Robson Lázaro há alguns anos atrás, até mais ou menos os seus 16 anos de idade. Eu não trouxe na palestra, não tem fotos, em outras apresentações eu trago também as pessoas envolvidas nesse processo. Eu só vou contar essa história para vocês entenderem, tá? Eu era realmente muito tímido. Eu tenho que primeiro honrar meu pai e minha mãe, porque eles ensinaram o Robson a ter personalidade e caráter, a respeitar as pessoas. Porém, teve uma figura que me ajudou nessa parte da comunicação, que foi meu tio Santo Lázaro, irmão do meu pai. Esse cara, quando eu era adolescente, ele viu que eu tinha essa dificuldade. Eu sou de Arapongas, do estado do Paraná. Alguém conhece essa cidade? Conhece? Alguém é de lá? Ou do Paraná? Conhece? Então, Arapongas, do estado do Paraná. Então, quem conhece Arapongas deve conhecer Londrina e deve conhecer o Shopping Catuaí. Enfim, tem lá um shoppingzinho lá em Londrina. O que ele fazia comigo, só para vocês entenderem? Ele via essa minha dificuldade de comunicação. Eu passava uma temporada, sempre de final de ano, eu passava as férias lá na casa dele, junto com o meu primo da minha idade, o Gabriel, a minha priminha, Jaqueline. E aí o que acontecia? Ele pegava a gente, colocava num carro, atravessava de Arapongas para Londrina, a gente ia passear no shopping Catuaí. E ele era um cara assim, extremamente extravagante. Ele era um cara extremamente comunicativo, ele era comerciante. Ele vendia muito bem. Ele era um dos gestores de uma empresa chamada Moval, depois, por um tempo, de uma empresa chamada Araplaque. É tudo indústria moveleira, que é muito forte lá no estado, lá na cidade, né? E ele sempre fez essa parte comercial, atendia as pessoas de fora, de outro país, enfim, ele era extremamente comunicador. E ele fez um método comigo que foi muito interessante, foi bem tranquilinho, para eu poder perder essa minha timidez. Ele ia com a gente lá para o shopping Catuaí e ele tinha problema de pele. Ele não podia tomar sol.
E a maneira que ele encontrou de se proteger do sol era colocando um chapéu na cabeça. Acho que ele não podia passar protetor solar. Ele pegava, estacionava o carro dele, e sempre era num campo aberto, lá no estacionamento, não tinha cobertura e tal, ele colocava um chapéu. Mas não era um chapéu assim discreto, era um chapéu realmente, não era igual ao teu, tá? Ele tinha uma aba desse tamanho, assim, para proteger os ombros dele também, né? E aí, ou seja, ele já saía do carro, já chamava atenção por isso. Beleza, não contente, entrávamos lá no shopping, começávamos a andar no corredor dos shoppings, ele não tirava aquele chapéu, ele mantinha na cabeça. E, além desse chapéu, todo mundo já olhava para ele, já chamava atenção, ele saía assoviando pelos corredores. Aí ele ficava fazendo bem TV, mas não era tipo assim um assoviozinho embaixo, não, era aquele extravagante que eu não sei fazer. E ele ficava, ele cantarolava fazendo isso daí. E aí, quando ele fazia isso, eu, por ser um garoto muito tímido, eu começava, aos poucos, a sair de perto dele. Porque eu ficava envergonhado, que todo mundo olhava para ele, ou seja, olhava para mim também, meu primo também tímido, eu saía para um lado, Gabriel saía para o outro, e quando ele percebia, ele fazia assim. Ele falava, Gabriel, no assovio. Quando ele me via, ele falava, ele já economizava, ele só fazia o fufio. E o combinado era assim, se você não voltar, eu vou continuar te chamando, beleza? E eu vou assoviar cada vez mais alto. Então a gente já entendia e chegava para perto dele de novo. Aí beleza, ok, até aí tudo bem, né? Já era extremamente envergonhante. Essa é a palavra? Eu ficava muito envergonhado. E aí lá no shopping Catuaí, ele também tinha assuntos para tratar, né? De comércio e tudo mais, e ele entrava nas lojas. E extremamente comunicador, e assim, não estava nem aí para o que os outros pensavam dele, ele simplesmente era do jeito dele. Ele entrava nas lojas, conversava com as pessoas, chegava nas atendentes, as mais novas, as meninas bonitas, as que ele tinha um relacionamento saudável, tranquilo, e falava assim, tudo bem, moça bonita? Olha só, então, vim aqui para tratar desse e desse assunto. E olha só, eu trouxe meu sobrinho Robson, lá de Campo Grande, para arranjar namorada, né, Robson? Ele olhava para mim. Ou seja, ele jogava bola para mim. E quando ele fazia isso, eu ficava o quê? Eu não sabia o que eu fazia. Eu queria cavar um buraco no chão e enfiar a cara lá dentro. Eu queria sair correndo. Eu ficava vermelho. Eu não abria a boca. Aí, quando eu saía de lá, o coração palpitando, e aquela energia, aquela ansiedade, meu Deus, como é que faz uma coisa dessa comigo? Eu brigava com ele. Tio, como é que você faz um negócio desse? Você sabe que eu sou tímido, eu não consigo conversar. Entrava no ouvido, saía pelo outro, entrava na outra loja, fazia a mesma coisa. E aí, de novo, o Robson envergonhado. E, de novo, tio, como é que você faz um negócio desse? Entrava no ouvido, saía no outro. Isso foi um processo dos 13 até os 16 anos. Ele sempre fazia e eu sempre caía. Até que chegou no momento que eu falei, quer saber? Não adianta lutar contra isso aí. Eu acho que eu vou fazer diferente. Foi quando eu decidi a superar a minha timidez. Ele me jogava na fogueira. E ele continuava fazendo isso. E sabe por que eu continuava caindo? Porque eu sempre amei aquele cara. Eu admirava o jeito dele de se comunicar. E eu falava, cara, eu também quero me desenrolar. E ele encontrou um jeito de me jogar para eu aprender. E eu que não tinha captado por alguns anos. Até que eu decidi, falei, quer saber? Vamos encarar esse negócio. Até que o dia que eu tomei a decisão, e aí ele chegou numa loja, falou, moça bonito isso aqui, então, meu sobrinho Robson lá de Capão Grande. Né, Robson? Primeira vez travei. Falei mais nada. Saía de lá, não brigava mais com ele, mas ficava assim, ó. Caramba, falei. Nossa, mas é difícil, é desafiador, né? Mas, beleza, já foi mais um passo. Acontecia de novo. Sim. Travava de novo. Aí depois, Robson, então, lá de Campo Grande. Não sabia mais o que falar. E foi um processo. Até que chegou um ponto que ele falou, então, meu sobrinho Robson, lá de Campo Grande, né, Robson? Então, meu nome é Robson, sou lá de Campo Grande, vim aqui para arranjar namorada. Nada acontecia. Era uma brincadeira. Mas aquilo me destravou. Porque eu decidi. A gente só muda quando a gente decide. Amadeu só mudou porque ele decidiu. E porque ele também teve uma esposa que também colocou contra ali, né? Contra a parede e falou, e aí?
Ou é a bebida ou é o casamento. São momentos que a gente tem que tomar decisão. Existem dois processos de mudança na nossa vida. Através de fortes impactos emocionais. Eu acredito que o Amadeu passou por esse processo de forte impacto. Porque ele estava se acabando na bebida, a esposa chegou nele e falou assim, ó, e aí? Ou é aqui ou é lá. O que você escolhe? É daqui para amanhã. Foi assim? O que ele decidiu? Ele teve que ir por um caminho ou pelo outro. Ele decidiu ficar com a esposa dele. E olha a mudança que aconteceu na vida desse cara. Forte impacto emocional. E existe um outro processo que é o processo gradativo, que foi o meu caso. Meu tio tentou fazer forte impacto, né? Vai lá, né, Robson? Mas foi um processo gradativo, porque aí eu fui aos poucos me destravando, eu fui me posicionando, eu fui dando o próximo passo. E isso me ajudou muito. Aí onde agora eu quero entrar aqui, ó, numa palavrinha chamada mapa de mundo. Olha só que interessante, eu tenho uma analogia para poder explicar sobre isso. Nós estamos na cidade de Campo Grande. Todo mundo aqui conhece o Obelisco? Conhece o Obelisco, é o marco zero da cidade, né? Ponto zero lá da cidade. Se eu pego aqui um GPS, porque hoje tudo a gente pega o GPS e o GPS leva a gente para onde a gente quiser. E eu coloco aqui da TV Morena, lá no Obelisco, ele não vai me traçar uma rota? E eu vou alcançar lá esse objetivo? Vou chegar lá no Obelisco? Maravilha. Digamos que eu vou lá para Nova York e eu quero encontrar a Estátua da Liberdade. Só que eu pego e abro o meu GPS com o mapa de Campo Grande. Será que eu vou encontrar a Estátua da Liberdade? Não. É onde eu quero falar sobre mapa de mundo. Aí é onde eu entro como cada um de vocês funciona. Cada um de vocês tem uma história. Cada um de vocês nasceu em uma família. Na sua família, você aprendeu e desenvolveu uma personalidade e um caráter que foi entregue por quem? Pelo seu pai e pela sua mãe. Ou pela figura que representou o seu pai e representou a sua mãe. Certo? E ali, você desenvolveu princípios, você desenvolveu valores, você ali desenvolveu crenças. E cada um tem o teu, ou seja, você tem o teu mapa de mundo que é diferente do teu, que é diferente do teu. E a gente tem que respeitar essas diferenças. E é interessante porque, assim, quando eu não conheço de pessoas, eu não sei trilhar um caminho, eu não sei me comunicar. Quando eu começo a me conhecer, é quando eu entendo quais são as minhas possibilidades, quais são as minhas limitações. Quando eu faço esse rastreio, consequentemente, eu sei onde é que eu posso potencializar aquilo que eu já tenho de bom, onde é que eu tenho que melhorar aquilo que eu não tenho de bom. E quando eu faço isso, é quando eu começo a identificar as outras pessoas à minha volta. Eu vou fazer uma provocação. Todos nós somos previsíveis. Alguém discorda disso? Todos somos previsíveis. Você discorda? Por quê? Agora eu quero saber. Fala no microfone. Porque, infelizmente, tem momentos na nossa vida que a gente age no pico das nossas emoções. E, infelizmente, tem aquele momento que a gente age durante essa emoção de uma forma que a gente não deveria ter formado a opinião naquela hora, mas acontece, porque somos assim alguma vez na vida, pelo menos. Você fala que não previsível. Isso. Entendi. Como que é teu nome? Claudiane. Você sabe que assim a gente age e reage diante dos estímulos que nós recebemos? Você tem uma origem. Você aprendeu e desenvolveu sua personalidade e seu caráter com a sua família, certo? E olha só, dependendo dos estímulos que você recebeu, você aqui desenvolveu pensamentos e atitudes limitadores. Eu não sei quais os estímulos que você recebeu. Se quando você era criança, você escutava assim, você não pode, você não é capaz, você é burra, você nunca vai tirar nota 10, você nunca vai ser uma empresária na sua vida. Ou, se no caso, você teve estímulos possibilitadores. Perdão, seu nome mesmo? Claudiane. Claudiane, fica tranquila, você vai conseguir. Eu confio em você, você errou agora, mas você vai acertar depois.
você vai ser uma grande empresária, você vai casar, você vai ter filhos, você vai ser uma mulher de sucesso. Olha só que interessante, dependendo dos estímulos que você teve, se foram limitadores, é onde a gente paralisa. Porque as pessoas mais íntimas a nós são elas que colocam em nós, através de estímulos, aquilo que nós entendemos como somos, as nossas possibilidades. E se for implantado ali pensamentos limitadores, você tem atitudes limitadoras, em algum momento, quando você é pressionada ou você é questionada, você explode. Porque a pessoa está te confrontando, aquilo que te machuca. E sabe quem implanta isso em você? As pessoas mais íntimas a você. Naturalmente, pai, mãe, cônjuge, filhos. Resumidamente, líderes espirituais, líderes de profissão. Resumidamente as pessoas às quais a gente dá intimidade, as pessoas às quais a gente dá liberdade. Consequentemente, elas moram na nossa mente. E tudo aquilo que ela faz ou faz para nós tem peso. Então, se ela machuca a gente, isso tem peso para nós. Diferente de quando a gente vai numa padaria comprar um pão, e a gente entra na fila e a pessoa xinga a gente de tudo quanto é nome. Você vai virar para ela e vai falar assim, quem é você na fila do pão? Agora, naturalmente, quando você explode, não é com um desconhecido. É com a pessoa que te feriu, que é íntima a você. Faz sentido? Então, assim... Opa! Agora, vamos lá. Se você teve estímulos possibilitadores, tá? Pensamentos e atitudes possibilitadores, é quando, no caso ali, aquilo te impulsiona. É quando você, de fato, acredita nas suas crenças e valores, nas suas possibilidades, nas suas habilidades, e você realmente avança, você anda para frente. Quando a gente fala aqui de paralisação e de limitação, às vezes eu quero andar. Está me incomodando, está me machucando, mas eu não resolvo isso emocionalmente, eu pego e me levanto, eu vou andar, só que alguma coisa me trava e me faz voltar. É como se eu andasse em círculos. Eu tenho que resolver a minha pendência emocional. E com a pessoa que me feriu. Eu tenho que ressignificar. Eu tenho que dar um novo sentido. Resumidamente, eu tenho que perdoar essa pessoa que me feriu lá atrás. Porque senão eu vou ficar parado no tempo. Vai entrar ano, vai sair ano, eu quero alcançar algo, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho pendências emocionais. A pessoa que fez isso, talvez, com você, está mais na tua mente do que você imagina. E aí é onde a gente trava no meio do caminho. E aí a gente não alcança aquilo que a gente quer. Então, para a gente avançar, a gente tem que decidir resolver as nossas pendências emocionais. O Amadeu falou aqui, de escolha. Eu posso dar uma proporção, ou eu posso simplesmente apagar isso. Se eu estou buscando por uma aprovação, qualquer crítica que me disserem, eu vou parar. Agora, se eu olho para mim, eu resolvo as minhas pendências com as outras pessoas, e eu olho a potência que eu tenho, cara, ninguém me para. Porque eu dependo das minhas próprias aprovações, e não das dos outros. Entende? Vamos lá. Vamos falar de gestão, né? Já que a gente está falando aqui de líderes, de gestores. E olha só que interessante. Aqui eu acredito que a grande maioria é um empresário, é um gestor, é um líder, certo? Que tipo de gestor você é? Você é o tipo do cara que manda nos seus colaboradores ou você é o tipo do cara que inspira esses colaboradores? Você é o cara que cobra resultado ou você desenvolve pessoas? Você é o cara que aponta erros ou então você ensina o caminho a trilhar? Você exige respeito ou você conquista o respeito diante das pessoas que trabalham com você? Você quer obediência? Você impõe isso? Ou você constrói consciência na cabeça dessas pessoas que trabalham com você? Olha só que interessante. A coluna da esquerda, parabéns, você é um chefe. Só que com essas atitudes você faz com que a sua equipe ela paralise, porque você não está estimulando ela de maneira correta. Você está pressionando de um jeito nocivo. Agora, se a gente olha para o lado direito e a gente fala dessas características, parabéns, você é um líder. O líder é o cara que sabe lidar de forma assertiva com as pessoas à sua volta. Primeiro,
lidar de forma assertiva com seus próprios pensamentos e emoções. Segundo, com as pessoas à sua volta. Nesse momento, olha só, um chefe e um líder, ele faz o papel de quem? De pai na vida das pessoas, no âmbito profissional. E vamos lá, dependendo ali de como você é com a sua equipe, existem consequências. E quando a gente fala aqui de um chefe, né, que tem essas características, a consequência é a rebeldia. A pessoa ela se revolta quando você trata ela de um jeito que ela não admite, não aceita, que machuca ela. É onde, no caso, a sua equipe entenda. Ela, na sua frente, ela vai falar, sim, senhor, sim, senhora, pode deixar, eu vou fazer. Nas suas costas, ela vai fazer totalmente o contrário para te prejudicar. É onde ela sabota os seus resultados. E quando a gente fala de liderança, aqui você desenvolve engajamento na tua equipe. E aí é onde, no caso, a tua equipe ela trabalha para você, porque você é o cara, você é a mulher que realmente estimula elas de maneira positiva. Você mostra para elas o melhor que elas têm, você corrige também, mas você sabe fazer isso. Você não se estressa com ela à toa. Você vai lá e senta com ela e fala, ó, suas qualidades, e também existem os pontos de melhoria. Vamos traçar uma meta? Vamos fazer? Estimular. É o jeito que você fala, é a maneira como você conduz, que vai, no caso, de traçar aqui, ó, se você está do lado esquerdo ou do lado direito aqui desse mapa. Entende? E quando você trabalha, de fato, a sua liderança, é quando a sua equipe ela coopera com você. Até aqui está fazendo sentido? Perfeito. Aí vamos lá, qual deles governa em você? A chefia ou a liderança? Aí é onde aqui, ó, eu trago. Aquele que você escolhe expressar todos os dias. Você ser um chefe é uma cadeira que você ocupa. Você ser um líder é uma escolha que você faz, diariamente. Ser um líder é o quê? É gerenciar suas próprias emoções. Simplesmente ser um chefe é reagir diante das consequências. Não é agir, é reagir. Quando nós reagimos, é quando nós não temos controle das nossas emoções. É quando a gente precisa se conhecer um pouco mais. O autoconhecimento, ele literalmente é libertador. Quando você identifica as possibilidades e as limitações que você tem, você consegue exatamente no ponto que você precisa trabalhar para você melhorar. Você se tornando um ser humano melhor, você inspira pessoas, as pessoas passam a seguir você, e é onde você, de fato, obtém resultados para você e para a tua equipe. Ser chefe é uma posição, é uma cadeira, mas ser um líder é uma decisão diária, de realmente gerenciar suas próprias emoções. Olha só que interessante, eu trago aqui um contexto, uma história que eu tive, tá? Lá em 2011, antes de entrar para a Solurb, eu vou entrar nisso também, eu trabalhei numa indústria de móveis planejados. Eu era um vendedor dentro dessa indústria e esse polo ficava aqui em Campo Grande, é uma indústria internacional. E aí tinha aqui uma filial e lá eu tive um chefe que ele me ensinou tudo o que eu não deveria fazer. Era o cara que descarregava todas as situações da vida dele em mim. Era o cara que não sabia gerenciar suas próprias emoções. Era o cara que chegava estressado, aí ele sentava na minha frente só para descarregar a raiva que ele tinha dele mesmo, porque ele só metia os pés pelas mãos. Ele tinha uma vida totalmente confusa. E o que ele fazia? Ele soltava os cachorros nas pessoas que trabalhavam com ele. Sabe quanto tempo eu fiquei lá? 6 meses. Não aguentei. Chegou num ponto que eu vi o quanto que esse cara ele era nocivo para a minha vida, porque dentro desse tempo eu fiquei muito ansioso. E, olha, foi transtornador. Eu acho que nem sei se é essa palavra, mas foi muito ruim essa experiência. Chegou num ponto que ele chegava praticamente a me agredir da maneira como ele se comunicava comigo.
E até que chegou num ponto que eu falei, chega para mim, porque senão vai acontecer alguma coisa grave aqui. Eu vou acabar agredindo ele de volta. Até que chegou num ponto que eu cheguei e falei, eu quero demissão. Chega. Mas por que, Robson? Por que você quer sair? Porque eu não aguento mais olhar para a tua cara. O jeito que você me trata, você não sabe gerir nem as suas próprias emoções, quem dirá essa empresa aqui. Ninguém parava na empresa com ele. Era sempre 6 meses, 5 meses, 8 meses. Eu procurei pesquisar como é que foi para você, quanto tempo você está aqui, ninguém parava. Ele me ensinou tudo aquilo que não deveria fazer. Quando eu saí de lá, eu prometi para mim mesmo, o dia que eu exercer um cargo de chefia, de liderança, eu vou fazer totalmente o contrário. Foi quando, em 2012, eu tive a oportunidade de entrar nessa empresa aqui. Todo mundo conhece a Solurb? Eu fui um dos gestores dessa empresa por 8 anos. Quando eu fui chamado para poder entrar nessa empresa, eu não sabia nada de limpeza urbana. Né, Readir? Eu não sabia nada de limpeza urbana. Sabe com quem que eu aprendi? Com os meus colaboradores, com os meus parceiros. Sabe por que eu fui chamado? Não era porque eu sabia alguma coisa de limpeza urbana, era da maneira como eu tratava as pessoas. A pessoa que me chamou, ela me conhecia na essência. Ela sabia que eu me preocupava com as pessoas e ela acreditava no meu potencial de aprender tecnicamente sobre isso daqui. Segredo do sucesso. 20% é técnico, somente 20%. Os outros 80% é o lado comportamental. É a maneira como você gera as suas emoções, é a maneira como você se comunica com as pessoas. É simplesmente assim. A gente tem que desenvolver o nosso lado comportamental. Se a gente tem isso muito bem aflorado, a gente aprende o lado técnico com as pessoas que trabalham com a gente. Você não precisa ser um entendedor de tudo. Você precisa entender de pessoas. Para você que é gestor, para você que é líder. Entende? Você tem que estimular as pessoas da maneira como elas devem ser estimuladas. Da maneira assertiva, da maneira correta. Essa história aqui foi bem interessante. Eu esqueci uma parte do meu tio lá atrás, quando ele andava e tal, ele era muito assim comunicativo e tal, e ele tinha uma personalização. Ele andava com um pacotinho de paçocas debaixo do braço para poder distribuir para as pessoas que ele se comunicava, que ele tratava de assuntos de trabalho e tudo mais, que estava escrito assim, Santo Lázaro, amigo é para toda a vida, e ele distribuía e tal. O que eu aprendi com ele? Cara, quebra de gelo. Você chega na pessoa e talvez oferece alguma coisa para ela, você cumprimenta ela, dá um sorriso. Isso já muda, às vezes, a vida da pessoa naquele dia, porque ela não tem isso no dia a dia dela. E ele fazia isso. O que eu aprendi com ele? Cara, olha só, né? Quando eu entrei nessa empresa, eu entendi que... Olha o desafio que eu tinha. Vocês estão vendo essas fotos? Dá para ver de forma nítida? Dá, né? Vocês estão vendo aqui os colaboradores, né? Aqui do lado esquerdo embaixo, do lado direito aqui em cima. Essas eram as pessoas que trabalhavam comigo e com toda a equipe administrativa. Redir não está aqui, não. Você já era da central, já. Você estava aqui? Acho que não, Redir. Não. Redir, ele era coordenador da central já nessa época, e já estava numa outra fase. Quando eu entrei, olha só que interessante. Vocês olham para mim, hoje eu estou com 38 anos. Lá em 2012, eu tinha 25. E eu era o chefe de... Na época, começamos com 150 trabalhadores, né, Jadir? 150 na base, né? 150, essa responsabilidade, ela se triplicou de um ano para o outro, assim, mais ou menos, foi para 450 trabalhadores sob a nossa gestão. E o Readir, junto comigo, em todo esse início de caminhada, depois o Readir, ele sempre despontou, né? Um cara extremamente comunicativo, um cara técnico pra caramba também, e ele já foi crescendo para um outro lado, ele foi para a central, mas começamos juntos, né? E olha só o desafio, um garoto de 25 anos, que não sabia nada de limpeza urbana, e era chefe de todo mundo que era mais velho do que ele, não tinha ninguém da minha idade ou mais novo do que eu. A limpeza urbana, vocês conhecem a parte de varrição e correlatos da Solurb? A maioria faixa etária são senhores de idade, porque é um trabalho mais tranquilo, né? Então dá para admitir pessoas de mais idade, assim, é um trabalho braçal mais tranquilo. Na coleta já tem que ser gurizada mais jovem para poder ter aquela pegada de pular no caminhão, descer e correr. E lá, no mínimo,
as pessoas tinham 40 e poucos anos de idade. Tinha uma grande parte que tinham 50, 60, até 70 anos de idade. E aí, olha aquele gurizão chefiando essa galera aí. Foi desafiador para mim conquistar essa galera. Eu lembrei lá atrás do meu tio fazer o quebra de gelo com aquela paçoquinha debaixo do braço. Eu falei, quer saber? Eu, de maneira intuitiva, na época, não tinha nenhuma especialização na área da inteligência emocional. E eu aprendi com ele a ser assim. E eu, de maneira intuitiva, falei, olha, eu vou adotar também essa ideia, eu acho que eu vou comprar bombonzinhos. E aí eu comecei a rodar os setores. Eu não ficava só na minha base. Eu ia na central, eu ia na coleta, eu ia lá no aterro, eu voltava para a minha base, e eu fui quebrando gelo, eu fui conquistando aos poucos as pessoas da empresa. E aí, quando eu vi, chegou num tempo, num momento, que as pessoas passaram a me respeitar, porque eu não era de confrontar. Eu sabia que se eu ficasse confrontando logo de cara, assim, eu ia ser mandado embora. Gurizão de 25 anos. Tinha um cara aqui, ó, que era meu braço direito, que é o Zezito. Esse cara aqui, ele foi meu professor da limpeza urbana. Esse cara aqui, ó. Quando eu entrei, ele já tinha mais de 15 anos de profissão na limpeza urbana. Ele poderia ser o cara que me mandasse embora. Mas não. Eu conquistei aquele cara. Fizemos uma boa amizade e ele me ensinou. Isso aconteceu porque eu procurei de verdade tratar as pessoas com muito respeito e educação. Com o passar do tempo, eu passei a aprender a lidar com a limpeza urbana de maneira técnica também e fizemos uma boa gestão. Foram 8 anos que se passaram. Nesse período, eu me desenvolvi. Eu vi a necessidade, pelo desafio que eu tive, em alguns momentos eu tentei desistir, inclusive, eu quis desistir, não sei se a gente conversou na época também em alguns momentos, e as pessoas às quais eu conversava falavam assim, não, continua, eu acredito em você, você vai dar certo. E aí eu vi a necessidade de me especializar. Foi quando eu fiz um primeiro curso, lá em 2013, Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, foi fantástico, um divisor de águas na minha vida. Depois eu entrei para o Instituto Você, que é programação neurolinguística, fiz todos os treinamentos, fiz todas as formações, enfim, mergulhei de cabeça. Depois, eu conheci em 2020 o método EVO do Márcio Micheli. Não sei se alguém conhece. Me fez muito sentido, continuo até hoje nessa instituição, e hoje eu sou um dos trainers dessa instituição. Esse fim de semana estamos fazendo uma formação, que teve uma imersão em novembro, e agora estamos aí. Hoje eu só me ausentei por conta desse compromisso, amanhã eu estou de volta lá também, como um treinador de apoio lá. Então, assim, eu me descobri nessa área, me apaixonei. E uma coisa eu tenho para dizer para vocês, se você acha desafiador lidar com pessoas, eu tenho um segredo para te contar, é simples. Se assim você se interessar em aprender sobre o comportamento humano. Somos previsíveis, nós temos padrões comportamentais. E eu vou falar de forma bem resumida para poder fechar. São só 4, tá? Existe um cara que é influente, uma personalidade mais influente, que o lema dessa personalidade é o quê? Fazer diferente. É o tipo da pessoa que sai de casa, vai para o trabalho e pega lugares diferentes porque odeia fazer o mesmo lugar, odeia fazer o mesmo trajeto. É o tipo da pessoa que, quando arruma a casa, muda as mobílias de lugar porque não aguenta mais ver aquela cômoda no mesmo lugar. Existe o dominante. O dominante, o lema dele é fazer rápido. Ele é o dominante? Ou ele é o influente? Ou os três são o quê? 3 dominantes. O dominante é aquele que... Não vamos provocar ninguém, não, né? O lema do dominante é fazer rápido. O tempo para ele é crucial, porque ele tem vários compromissos para poder fazer. É o tipo da pessoa que gosta de liderar do que de ser liderado. É o cara que gosta, e a mulher que gosta de comandar do que de ser comandado. Tem um ritmo muito próprio, sabe? E às vezes não tem muita paciência com gente devagar, não. É mais ou menos assim. Existe o analítico, que é o cara que gosta de fazer certo. Cada coisa no seu devido lugar, dentro do tempo que tem que ser feito. Só que também não cobra muito dele, não, porque ele gosta de perfeição. Ele gosta de entregar a coisa da maneira como tem que entregar, por mais que extrapole esse prazo, tá? E olha, vai criticar esse cara aí. Ah, ele não aceita. Ele não aceita, sabe por quê? Porque antes dele entregar o trabalho para você, ele revisa umas 4, 5 vezes. E existe o cara ou a mulher com a personalidade mais estável.
É o tipo da pessoa que gosta de fazer junto. É o tipo da pessoa que gosta de outras pessoas por perto, porque assim ela se sente mais segura. Entende? Assim ela se sente mais tranquila. É o tipo da pessoa que às vezes tem uma certa dificuldade em dizer não e acaba abraçando várias coisas que não são delas. Olha só. É o tipo da pessoa que busca harmonia nos ambientes onde ela se encontra. Ela se preocupa com as pessoas à sua volta. Esse é o estável. Acho que é isso daqui. Então, gente, para poder fechar, hoje foi só uma pequena contribuição. Eu quero agradecer mais uma vez, tá, por estar aqui. Foi um prazer imenso fazer parte, compartilhar aqui com pessoas tão bacanas, tão importantes. Parabéns pela sua história de vida, viu, Amadeu? E, Redir, obrigado de verdade, tá bom? Espero que tenha valido a pena vocês ficarem até aqui esse momento. Obrigado, gente.